Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo que visa ensinar técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de softwares. E hoje eu vou falar sobre correlação no R, utilizando esse instrumento que vocês estão vendo aqui na tela. Esse instrumento chama-se Tendência Empreendedora Geral ou simplesmente TEG. Ele vem com a seguinte lógica: é possível que nós tenhamos pessoas com uma capacidade empreendedora maior do que as outras. Só que para que a gente saiba quem tem uma tendência empreendedora geral maior do que as outras, é preciso medir essa tendência nas pessoas. Esse instrumento foi criado, se não me engano, na década de 90 nos Estados Unidos. Ele é composto de 50 e tantas questões, é um instrumento bastante grande, 54 questões, e são itens dicotômicos, ou você concorda ou você discorda. Nós aplicamos esse instrumento em uma amostra de 147 taxistas da cidade de Santo André. Isso foi feito de forma bastante pensada, uma vez que nós tínhamos como hipótese que o empreendedorismo ele funciona não só para fazer com que a pessoa inicie uma nova ocupação, mas que também mantenha a sua ocupação e empreenda na sua carreira para evitar, ou para pelo menos postergar um pouco, inovações de concorrência. Nós fizemos essa avaliação e agora eu quero saber como utilizar o R para ver as correlações entre os fatores. Nesse momento, eu não estou perguntando se o meu instrumento é bom ou se o meu instrumento é ruim. Nesse momento, estou dando como dado que esse instrumento tem alguns fatores. Esses fatores são dimensões psicométricas que são reunidas em alguns itens. E eu quero saber como essas dimensões se associam entre si. Eu sempre deixo aqui um Word que me auxilia. Lembrando que esses vídeos todos são uma parceria entre a Nova, o IBNEC e o IBNeuro. E hoje, como eu vou falar sobre correlação, deixei 5 tópicos simples que explicam de uma maneira bastante sumarizada o que seria correlação. Correlação é uma medida de associação entre duas ou mais variáveis. Na maior parte das vezes, nós temos uma correlação bivariada. Nós queremos saber se y e x andam de mãos dadas e se eles andam, para onde eles vão. Regressão é diferente. Regressão já é um coeficiente de explicação de x ou de y dado x ou de x dado y, depende de onde você colocar a sua VI. Normalmente, uma regressão tenta saber o quanto y é determinado pelo x, no caso y é a nossa VD e x é a nossa VI. Correlação e regressão são coisas diferentes. Apesar das técnicas matemáticas serem próximas, uma correlação não significa causalidade. Eu falo isso porque em alguns momentos teremos associações espúrias e já já eu volto para falar sobre isso. Aqui no meu computador eu estou utilizando o R. Como a gente já falou em alguns outros vídeos, o R está logo aqui embaixo e o software que eu estou utilizando para facilitar a interface do R, que não é a mais fácil que tem, é o RStudio. O RStudio pode ser baixado, também é gratuito, e ele ajuda bastante a gente mexer com R. O RStudio tem uma parte que a gente chama de console, aqui é onde tem um script, e aqui tem toda a parte que lida com as variáveis, a gente chama de ambiente. Aqui, se eu tiver alguma dúvida, ou se eu plotar algum gráfico, ele vai me mostrar nesse passo daqui. Eu já deixei preparado uma rotina com alguns pacotes que, se você não tem, é bom que você instale. Todo psicometrista tem que trabalhar no mínimo com esse primeiro pacote aqui que chama-se Psy. Esse pacote permite análises clássicas em psicometria e algumas análises mais modernas, como teoria de resposta ao item. Eu vou carregar todos esses pacotes aqui, com exceção do R Commander, que eu vou fazer por último. Para carregar é muito simples, depois que eu digitei essa informação aqui, eu vou apertar Ctrl Enter e ele vai automaticamente puxar essa livraria. Como já fiz isso algumas outras vezes, já está basicamente na memória do R essas livrarias que eu vou pedir. Como eu falei, eu não vou puxar agora o R Commander. O R trabalha fazendo com que a gente possa enxergar os dados que eu tenho. E aqui desse lado direito, no meu ambiente, eu percebo que eu tenho a minha data. Essa minha data, como dá para ver, tem diversos itens, diversas variáveis como sexo, estado civil, escolaridade. Se vocês repararem, cada uma dessas escolaridades tem um nível de medida, por exemplo, sexo é nível de medida nominal, 1, se não me engano, é homem, 2, mulher. Estado civil
é um nível de medida também nominal, um solteiro, dois casos contrários, se não me engano. Escolaridade é um nível de medida qualitativo, mas não nominal. A gente tem uma ordenação em relação à escolaridade. O 2, por exemplo, é maior do que 1, o 4 é maior do que 3, que é maior do que 2. Quando nós temos uma variável que ela tem um nível de medida nominal, perdão, quando ela é qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal, e no caso, a escolaridade é uma escolaridade ordinal. Aqui nós tínhamos alguns itens que funcionavam com dependência local, que eu não vou falar agora. E nós temos em si os 54 itens que eu chamei de variável, variável 1 até variável n, nosso n final é o 54, que medem a tendência empreendedora do nosso taxista de Santo André. Eu já fiz algumas manipulações no meu banco de dados, lembrando que a primeira coisa que a gente faz no banco de dados é explorar esse banco de dados para ver se ele está certinho ou se não está. Bancos de dados muito perfeitos sempre geram suspeitos. Esse banco de dados está legal, eu já fiz algumas manipulações e incluí, de acordo com o que o manual pede, outras categorias, outras variáveis, que é a tendência geral da pessoa, que está aqui sendo medida como somatório de alguns itens, depois a tendência ao risco, que eu vou chamar de fator 1, a tendência criativa, que é o fator 2, a necessidade de realização, fator 3, e por fim o fator 4 e 5 é a tendência à autonomia e à determinação. Cada um desses fatores reúnem alguns itens e tem uma explicação por detrás disso. Lembrando que uma parte da psicometria muito importante são os modelos matemáticos, mas uma parte talvez ainda mais importante é todo o arcabouço teórico que justifica ou que justifique essa minha instrumentação psicológica. Bom, eu tenho aqui esses fatores todos, esses 5 fatores, e um fator geralzão, que eu vou chamar de tag geral. Aqui do meu lado direito, como eu já fiz algumas manipulações, eu já mexi nesse banco de dados, eu tenho essas variáveis, mas não obstante isso, eu vou recriá-las. O primeiro passo, eu não quero essas 70 e tantas variáveis que estão aqui. Eu quero reduzir esse meu banco de dados para deixar somente o que importa, que é da V1 até a V54. Eu faço isso de uma maneira muito simples. Eu manipulo o meu banco de dados criando uma nova categoria, onde eu vou chamar de New Data, e esse New Data vai pegar a primeira variável, que é o My Data, entre a coluna 12 até a coluna 65, que é exatamente onde as variáveis de interesse estão. Vou dar o zoom para facilitar a visualização. Aqui o New Data vai ser criado. Sempre que eu faço alguma coisa no console, sempre que eu faço alguma coisa no script, ele me mostra aqui no meu console. Agora, eu sei que eu tenho algumas colunas, e nessas colunas eu tenho um índice do tag geral e um índice de todos os outros fatores. Na verdade, não é legal falar isso, um coeficiente de todos os outros fatores. O fator para risco, para necessidade criativa, de realização, de autonomia e de determinação. Se vocês repararem, ele vai puxar no banco de dados original, que chama-se MyData, as colunas. No caso, a coluna 66, eu vou dar Ctrl Enter, que é relacionada ao geral. Depois, a de risco. Por fim, a criativa, a realização, a autonomia e a determinação. Com isso, aqui do meu lado direito, eu vou ter uma série de pequenos bancos de dados que basta eu clicar na tabela e ele vai me mostrar. Aqui na tabela MyData eu tenho todas as variáveis originais e a NewData somente aquelas de interesse. Como vocês podem ver aqui, vai da V1 até V54 e depois as variáveis que foram somatórios dos fatores que esse instrumento comporta. Depois que eu fiz isso, eu vou explicar. Bom, partindo do pressuposto que pessoas mais determinadas empreendem mais, eu vou chamar da seguinte forma. Uma pessoa mais determinada empreende mais. Então, uma pessoa determinada, essa é a minha VI, faz com que a minha VD, ou seja, o empreendedorismo, o tag geral, seja maior. Eu estou partindo do pressuposto que existe uma associação entre pessoas determinadas e tendência geral. Nesse momento, mesmo eu tendo falado VI e VD, eu falo por força de expressão, porque normalmente nós falamos isso. Porque quando a gente trabalha com correlação, a gente não sabe, pelo menos a priori, se na verdade a tendência geral é causada por pessoas determinadas ou se pessoas determinadas causam
a tendência geral. O que, pelo menos, a hipótese do pesquisador, que nesse caso sou eu, tem, é que uma variável anda de acordo com outra variável, no caso, tendência geral e necessidade, a determinação. Beleza, eu posso fazer isso de diversas formas. E a gente teria aqui uma situação onde eu tenho o x, que via de regra é minha VI, e o y, que via de regra é minha VD. Só que a gente pode parar para pensar que não é uma relação tão simples entre x e y, mas sim que pode acontecer de uma pessoa ser bastante determinada, mas se for mulher, empreender mais ainda do que se for homem, ou vice-versa. E também pode ocorrer, e eu posso dar exemplos diferentes, por exemplo, exemplo da psicologia que o tempo inteiro a gente trabalha é uma pessoa, quando mulher, ela indica ser mais portadora de transtornos mentais do que quando homem. Então, mulher tem mais transtornos mentais do que homens. Só que a gente tem que controlar essa nossa correlação pela idade e pelo nível socioeconômico. A gente percebe que quando a gente controla essa nossa correlação, muitas vezes, na verdade, todas as vezes, essa carga de correlação, esse coeficiente de associação, ele se modifica. Então, de uma maneira bastante simples, fazer uma correlação bivariada, como essa daqui, quase sempre é uma furada, porque existem outras variáveis, que eu vou chamar de variável Z, que atuam interferindo na força dessa correlação, e algumas vezes até na direção dessa correlação. Essas variáveis que são Z, a gente sempre chama de variáveis como se fossem terceiras variáveis. De uma maneira bastante simples, não é a mesma coisa, a gente pode chamar isso de variáveis de confundimento. O exemplo mais simples é a venda de sorvetes pode se associar à morte por afogamento. Quanto mais sorvetes são vendidos, a gente percebe no nosso banco de dados que mais pessoas morrem por afogamento. Só que se a gente trabalhar somente dessa forma, a gente percebe que essa associação entre venda de sorvetes e morte por afogamento é uma associação que não tem muito sentido. É uma associação que a gente vai chamar de associação espúria. São todas aquelas associações que, não obstante ter uma força de correlação alta, são espúrias, não tem o menor sentido. E quando a gente inclui a variável Z, na maior parte das vezes acontece uma atenuação. Por exemplo, nesse caso, se a gente incluir venda de sorvetes, morte por afogamento, estações do ano, a gente percebe que provavelmente essa correlação vai ter uma carga menor do que sem essa variável Z. A gente chama isso de atenuação. E uma segunda característica que pode ocorrer, nós sabemos que alguns medicamentos eles atuam impedindo alguma progressão patológica. Só que se nós colocarmos alguns medicamentos junto com a alimentação, provavelmente essa carga vai aumentar. Então, enquanto de um lado a atenuação faz com que o meu índice de correlação diminua, o meu coeficiente de correlação diminua, a supressão faz com que o meu coeficiente de correlação aumente. Nem toda correlação é do tipo correlação linear de Pearson. Existem outros autores, existem outras técnicas para correlação, que eu vou mostrar agora. Aqui eu tenho os indicadores do coeficiente de correlação e a classificação dessa correlação em relação ao quanto essas variáveis andam juntos ou não. Por exemplo, de ponto 1 a ponto 3, existe uma correlação, só que é uma correlação baixa. De ponto 4 a ponto 5 é uma correlação média e maior do que ponto 5, uma correlação alta. Muito importante. Isso daqui, apesar de ser uma heurística acadêmica, não significa que tenha autores que pensam diferente. Existem outras magnitudes de coeficientes de correlação que indicam classificações diferentes, mas por via de regra, menor do que 0,3 é uma correlação baixa. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa fórmula aqui. Eu vou retornar ao meu R, onde eu tenho aqui meu banco de dados. Agora eu tenho vários bancos de dados. E agora eu vou criar uma nova variável. Essa nova variável vai se chamar correlação. E ela vai pegar o banco de dados e vai pegar algumas colunas. Vai começar na coluna 66 e vai terminar na coluna 71. Se a gente reparar, a coluna 66
se eu marcar aqui, ele vai me mostrar o que é o tag geral. E por fim, a coluna 71, ou seja, vai passar pela 67 até chegar no limite superior a 71, é tag determinação. O nosso Ctrl Enter faz com que ele crie essa variável vai estar do meu lado direito. E aqui eu estou pegando um pacote que eu puxei lá em cima, já de maneira antecipada, que chama-se Hilt. E é um pacote excelente, porque além de fazer os cálculos de correlação, ele me permite uma interface gráfica, o que fica extremamente elegante em alguns artigos. Principalmente artigos que pedem uma técnica psicométrica, mas também uma visualização acessível às pessoas. Artigos como das revistas de administração, para onde nós enviamos esse trabalho sobre o empreendedorismo dos taxistas. Aqui eu criei um nome, chama-se BF Hilt, e aqui eu tenho um comando. Esse comando vai pedir uma correlação entre duas variáveis, no caso 1 e 6, no caso as colunas 1 e 6, perdão, que são todas aquelas que são compostas pela minha variável correlação. Eu pedi o método de Glasso e pedi alguns outros detalhes que vai fazer com que ele calcule essa minha correlação ao passo que eu crio essa variável. Vou dar o Ctrl Enter, ele criou essa variável e está fazendo uma transformação nessa variável para conseguir chegar ao resultado que eu quero. Uma vez que ele tenha feito isso, aqui embaixo eu vou ter esse valor criado, o BF Hilt, que eu acabei de criar, setando essa variável. E agora, o próximo passo que eu vou pedir, que faz parte do que eu já solicitei antes, que é o Key Graph, é um gráfico onde cadê meu Key Graph? Está aqui. Onde essa variável que eu acabei de criar, ele seja apresentado para o nosso leitor. Eu pedi um layout mais simples, que é um layout chamado Spring, e quando eu pedir isso, ele vai me fazer uma matriz de correlação e depois vai me mostrar essa minha matriz de correlação entre as variáveis. Aqui, como exemplo, eu vou pedir isso da maneira mais clássica. A maneira mais clássica de pedir uma correlação é justamente pedindo uma COR, que significa correlação, e setando o que eu quero. Eu já setei essa minha variável de correlação, ou seja, já tenho as variáveis que eu quero, então basta eu pedir uma COR da minha correlação e eu vou ter aqui uma tabelona que não é a tabela mais agradável para apresentar para o meu leitor sobre correlação. Eu falei para vocês que eu, em tempos, falei para vocês um pouquinho atrás, que eu ia mostrar esse pacote, que é o R-Commander, eu vou pedir ele agora. O R-Commander ele é ótimo porque ele facilita no usuário do R a utilização de tocar e arrastar, clicar e arrastar. Se não me engano, eu já tinha pedido esse pacote, então eu vou fazer uma pequena gambiarra para que ele volte a funcionar. Então ele está aqui. Essa é a carinha do R-Commander, ele tem uma interface mais amigável e ele permite que eu trabalhe com um banco de dados. Por exemplo, se eu clicar aqui nos bancos de dados, eu posso selecionar o banco de dados que eu quero. Por exemplo, eu posso pedir um New Data e posso fazer manipulações nesse meu banco de dados que comporta todas essas variáveis que vocês estão vendo, V1 até a V54, para apresentar, fazer regressões, fazer correlações entre os itens. Se eu não quiser trabalhar com essa variável, como eu estou trabalhando só com a correlação, eu posso pedir a variável correlação. Essa variável correlação ela comporta um banco de dados. E aqui eu tenho gráficos e aqui eu tenho dados estatísticos. Um dos dados estatísticos é justamente uma matriz de correlação. E nessa matriz de correlação, quando eu seto o que eu quero, eu posso pedir, por exemplo, o tag geral com a necessidade de correlação. Ao pedir o tag geral com a necessidade de correlação, eu vou selecionar o tipo de correlação que eu quero. Eu não falei sobre correlação linear e correlação parcial, perdão, correlação bruta e correlação parcial. Eu vou pedir uma correlação da mais clássica, o produto momento de Pearson, e ele vai fazer, para mim, esse coeficiente de correlação. Ou, vou fechar isso daqui, de uma maneira muito mais elegante, eu posso pedir para que o meu R faça essa mesma coisa e me mostre. Eu já criei todas as variáveis que precisava e agora eu vou pedir para que ele me plote. E agora a gente percebe que no plot eu tenho uma interface que eu posso depois botar números, eu posso alterar o script para que ele fique mais agradável ainda, eu posso colocar os rótulos das variáveis aqui. Eu percebo que eu tenho
uma apresentação mais interessante. Isso tudo sem pagar absolutamente nada e sem precisar entender de forma bastante simples o que é correlação, o que não é o nosso caso. A gente quer entender o que é correlação. Então, de uma maneira muito simples, o coeficiente de correlação ele é pela letra R ou pela letra grega O. Aqui eu tenho Y e X. Lembrando que Y e X, de maneira geral, o X é V e o Y é VD, mas aqui eu estou desconsiderando, estou utilizando esse termo simplesmente por força de linguagem. Se eu fizer o somatório da diferença entre a média e o valor de cada linha, de cada unidade estatística do Y, e multiplicar pela diferença da média entre cada uma das linhas do X, eu vou ter o que a gente chama de covariância. Essa covariância de Y e X eu posso transformar essa minha equação para que fique desta forma, onde eu faço o somatório de Y e XI menos o somatório de YI vezes o somatório de XI. E aqui embaixo, se a gente for parar para pensar, tem alguns outros vídeos que ensinam estatística descritiva passo a passo, nós temos aqui uma medida que a gente vai ver que parece que é uma variância, mas quando a gente coloca a raiz quadrada na variância, nós temos um desvio padrão. Nós estamos multiplicando, nós estamos fazendo o produto dos desvios padrão de Y, que está aqui, e o desvio padrão de X, que está aqui. Ou posso mostrar de outra forma, e se a gente quiser melhorar ainda, como se eu falasse que eu estou fazendo uma covariância de Y e X, divididas pelo desvio padrão de Y, produto desvio padrão de X. E eu vou ter um número para isso daqui. Se o meu número for menor do que 0,3, tem correlação, Luiz? Vai falar, tem correlação, mas é uma correlação baixa. Vamos imaginar que o nível socioeconômico de uma pessoa não interfere na atenção que essa pessoa tem. Certamente tem alguma correlação, mas uma correlação baixa. Agora, se eu tiver uma correlação 0,4, 0,5, algumas pessoas falarão 0,6, tem uma correlação que é uma correlação média. Essa correlação média vai falar o seguinte, bom, o nível de escolaridade de alguém vai afetar o salário daquela pessoa, é uma correlação média. E tem algumas correlações que são muito altas. Por exemplo, a venda de sorvetes na praia morte por afogamento é uma correlação muito alta. Mas lembrando que correlação não é causalidade. Então, a gente pode se confundir com isso. A correlação ela tem algumas propriedades. A primeira propriedade, se eu alterasse o x e o y e colocasse, em vez de y vezes yx, xy, ela é simétrica. Uma correlação no eixo das ordenadas das abscissas, se eu alterar, ela é simétrica. E ela é sempre limitada. Uma correlação ela pode ser positiva, por exemplo, com maior o meu nível de escolaridade, maior é o meu salário, numa econometria básica, ou ela pode ser inversamente proporcional. Essa minha curva pode ser negativamente acelerada. Por exemplo, com maior é minha idade, menor é minha quantidade de horas que eu durmo. É uma correlação também muito forte, só que inversamente proporcional. E a correlação a gente parte do pressuposto que as variáveis mantêm uma relação, uma associação linear. Lembrando que sempre o galo canta e o sol nasce. Parece até que nós temos uma correlação positiva perfeita, ou seja, uma correlação igual a 1. Só que como correlação não é causalidade, a gente percebe que isso não passa de uma associação espúria, até bastante conhecida em estatística e psicometria. Bom, revisando, aqui a gente trabalhou com um artigo que foi submetido a uma revista de administração que mede a capacidade ou a tendência empreendedora das pessoas. Fizemos isso com 174 pessoas. O nosso banco de dados começou no SPSS e veio para o R. Veio para o R porque aqui nós temos um pacote mais comunicável entre os outros pesquisadores, porque é um pacote gratuito. Eu manipulei um pouco no banco de dados para criar novas variáveis que comportam outros bancos de dados. E depois eu pedi um coeficiente de correlação linear entre essas variáveis. Vocês vão reparar que esse meu pacote ele automaticamente fez uma correlação que ele considerou a mais adequada e mostrou aqui o meu resultado. Bom, com isso a gente encerra mais um vídeo desses vídeos aula, onde nós falamos sobre correlação
E lembrando que esses vídeos todos têm um oferecimento entre 3 institutos, o IBNeuro, o IBNEC e a NOVA. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.